Olha só o foco. Toma, fi. No vídeo de hoje eu decidi falar um pouquinho mais sobre a minha experiência no mercado de design, né? Falar um pouco como que eu comecei, aonde eu estou atualmente e aonde eu quero chegar. Aconteceu algumas coisas essa semana que me fizeram refletir sobre isso. Na verdade, não coisas necessariamente comigo, né? Mas com outras pessoas. Eu não sei se você acompanha muitas notícias do meio maromba, mas tá tendo uma movimentação bem grande. Às vezes eu me pego aí vendo bastante vídeo do pessoal treinando e eu acabo ficando um pouco antenado nessas loucuras que estão acontecendo, né? E aí, pensando nisso, né, pra quem não sabe, o Léo Stronda, que antes trabalhava ali na Growth, né, ele era patrocinado pela Growth, ele fez o seu pronunciamento no YouTube, falando que estava saindo da marca. O que me fez refletir para fazer esse vídeo foi justamente os motivos pelo qual ele decidiu sair da Growth. Para contextualizar vocês, basicamente o Léo Stronda ele deu dois grandes motivos pelos quais ele decidiu sair da empresa, né? E esses dois motivos me fizeram me conectar com essa história porque foi mais ou menos o que eu passei também com uma agência que eu trabalhava. Um dos pontos que o Léo ele comenta no vídeo foi o distanciamento entre ele e a nova gestão, né? Basicamente a Growth teve uma mudança de gestão, né? Teve uma outra empresa que comprou a Growth, né? E aí consequentemente mudou os donos, mudou a gestão. E isso causou meio que um distanciamento entre o influenciador e a gestão, que antes era muito próximo, né? Eu vi isso até de outros influenciadores, que os donos da Growth eles eram muito próximos, né? E eles acatavam muito as ideias dos influenciadores. E isso meio que parou agora, né? Ou acabou, ou minimizou, sabe? O segundo ponto que ele comentou, que também me pegou bastante, foi a questão da desvalorização, né? Ele comenta de um caso onde não sei, né, exatamente quem, mas uma pessoa comenta que, pô, eu não pagaria o que você ganha hoje, né? Se eu estivesse começando na Growth agora. E aí ele se sentiu, obviamente, muito desvalorizado, né? E praticamente se desconectou da marca, né? Porque para ele não faz sentido trabalhar numa empresa que não valoriza ele mesmo. Acho que muita gente concorda com isso. E bom, foram esses dois pontos que me pegaram e que eu senti uma certa relação com o que eu também passei. Eu nunca ouvi, né, o que o Léo ouviu, né, de que, pô, eu não te pagaria, eu não te pagaria isso que eu te pago hoje, mas foi de forma mais silenciosa, com gestos. Mas enfim, eu queria contar um pouquinho dessa história e fazer essa relação com esse caso do Léo, porque eu acho que é bastante interessante. E eu imagino que sempre vai ter gente começando no mercado, então eu queria talvez tranquilizar essas pessoas, né? Porque eu sei que entrar no mercado de design às vezes pode ser um pouco assustador. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui. Meu interesse por design, ele começou de forma muito natural, sabe? Eu sempre fui muito ilustrador, eu sempre desenhava, eu tive uma paixão por desenhar. Então daí você já tira de como que eu comecei o mercado, né? Eu me apaixonei bastante pelo ato de criar, né, basicamente. Então, quando eu era criança, cara, eu criava muita coisa, eu tinha muita ideia maluca. Então, basicamente, eu queria criar várias coisas diferentes. Antes de entrar no mercado, eu já tinha criado jogos, eu já tentei fazer quadrinho e canal no YouTube. Não sei se eu já cheguei a citar aqui, mas eu já tive um canal no YouTube antigamente de Minecraft e foi inclusive um dos impulsionadores para eu aprender design na prática, porque eu precisava fazer thumbnail, precisava aprender a editar vídeo também. Então, isso me deu muito conhecimento. E no geral é isso que eu lembro agora, mas assim, eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente, sabe? Criar mesmo, criar histórias. Então eu sempre tive essa paixão por criação, no geral, né? Então meu início no mercado foi basicamente isso. Eu comecei a criar as coisas e foi. Ainda quando eu tava na escola, ali no ensino médio mais ou menos, eu já fazia alguns trabalhos, mas eram tipo coisas muito pequenininhas, que eu cobrava, sei lá, 20, 50 reais, menos de 100 reais, acho que eu nunca cobrei nada de 100 reais, né, nessa época aí que eu tava no ensino médio ainda. E eu já fazia bastante coisa, eu fazia logotipo, eu fazia arte para panfleto, umas coisas, claro, horríveis, horripilantes, mas eu fazia já, sabe? Eu acho que alguns de vocês devem estar se perguntando se eu fiz uma faculdade, né? Eu acho que qualquer designer que está começando, na hora de perguntar para outro designer que já está na área, essa é a pergunta mais básica de se fazer. E bom, para esclarecer isso, não, eu não fiz uma faculdade. Quando eu estava começando a entrar no mercado, eu não sentia que fazia sentido para mim com o meu perfil ou com o que eu queria conquistar, sabe? Não que eu tivesse a maior clareza do que eu queria conquistar, mas eu sentia que aquilo não fazia sentido comigo, sabe? Eu preferia entrar no mercado de cabeça mesmo e aprender na marra. Mas apesar de tudo isso, eu não vou ser o cara que vai falar pra você que não vale a pena fazer uma faculdade. Eu acho que ela não é extremamente necessária, mas também eu acho que isso vai muito da tua análise.
O que você quer para o futuro? Você quer construir uma carreira? Você quer ser aquele cara que vai ficar mais na parte criativa? Você é o cara que quer construir uma empresa, por exemplo, que é o meu caso? O que eu fiz combina mais com o que eu quero alcançar hoje, né? Então, para mim fez muito sentido. Depende muito do que você quer fazer. Um outro adendo também é, por exemplo, se você já tem clareza de qual área mais ou menos você quer atingir, vale uma análise mais profunda. Por exemplo, se você é um cara que já quer trabalhar com design de produto, né, desenvolver os produtos 3D e tudo mais, né, às vezes uns produtos mais técnicos, ou sei lá, você quer fazer embalagem, design de embalagem, né, se profissionalizar e se especificar mais nessa área. Eu acho que nesses casos, né, e outros também que eu não consigo pensar agora rápido, vale a pena você fazer uma faculdade, tá? Ia te facilitar um pouquinho para entrar no mercado. Mas, por exemplo, se você quer ser designer de social media, já tem clareza disso, ou design de identidade visual, cara, faculdade não é tão necessário assim. Novamente, vai do seu perfil, o que você quer pro futuro, o que você quer alcançar. E aí você vê o que faz mais sentido para ti. Agora entrando um pouquinho na fase que eu de fato entrei no mercado, mais ou menos ali na época da pandemia. Na verdade, foi no meio da pandemia que eu comecei o meu primeiro emprego. Eu fui chamado para uma agência lá de Florianópolis, foi uma agência que eu trabalhei por muito tempo, praticamente toda a minha carreira até agora foi dentro dessa agência, e assim, foi uma experiência muito legal, porque era uma agência que estava começando, então eram poucos funcionários e eu era muito próximo dos donos, a gente tinha uma proximidade muito grande. E aí você já consegue fazer uma ligação com a história do Léo que eu falei, né? Como a gente tinha essa aproximação, né, igual o Léo tinha com os donos da Growth. Nessa época também eu me propus a aprender mais design, então eu comprei o curso da Alura e comecei a me especializar mais, aprender mais como fazer algumas coisas no mundo do design. Foi aí também que eu conheci a identidade visual, que foi a área que eu me apaixonei, assim. Eu sempre gostei muito, desde que eu tive o primeiro contato com identidade visual, eu gostei muito da prática. O ato de você trabalhar todos os elementos de uma marca, criar uma comunicação, se tornou algo incrível pra mim, sabe? Então, combinou 100% e hoje é o que eu quero viver disso, sabe? Como eu estava trabalhando bastante com essa agência, eu passei um bom tempo trabalhando nessa agência, eu meio que cresci junto com eles. Tanto eles quanto eu também errava em várias coisas, eu já errei muita entrega, já fiz muita besteira. Eu posso dizer que foi uma sorte, vai dizer assim, eu ter encontrado uma agência que estava no início, porque assim como eles estavam também evoluindo e crescendo, eu também fiz a mesma coisa junto com eles. Então eles meio que me abraçavam nessa época, e eles entendiam que eu também estava começando, assim como eles também estavam. Então, assim, a gente meio que errou junto. E conforme o tempo foi passando, cara, eu comecei a me profissionalizar mais, a me esforçar mais, a estudar mais. E eu sempre estudei muito por conta própria. Eu ia atrás dos cursos, o que eu sentia que fazia sentido pra mim, ia lá e, mano, ficava estudando pra caramba, sabe? Então, eu sempre fiz muito por vontade própria mesmo, pra me profissionalizar, né? Tanto que eu falei, né, que eu não fiz faculdade, então eu que tinha que correr atrás das coisas. E no meio desses estudos, eu comecei a entender melhor a criação de marca, né? E aí eu conheci o termo branding, e hoje é o que eu estou mais focado em cada vez mais aprimorar o meu conhecimento e meu domínio sobre o termo. E agora vem uma fase um pouco chata, né, da minha carreira, mas foi uma fase muito importante, que é a sobrecarga, né? Eu sempre fui um designer que aceitava muita coisa, então eu não era o cara que sabia falar não para as coisas, eu só ia aceitando e eu era muito ambicioso. Eu ainda sou muito ambicioso, né? Isso não mudou. Então eu sempre queria ganhar mais e para mim ganhar mais é consequentemente você ter mais coisas para entregar. E aí eu me encontrei numa sobrecarga assim absurda, né? Eu tava todos os dias trabalhando, eu tava o clássico designer trabalhando de madrugada todos os dias, 7 dias por semana, sabe? Foi uma situação bem precária, tanto que foi esse momento que eu parei de fazer vídeo aqui no YouTube porque, cara, eu tava sem tempo, sem ânimo, sabe? Sem vontade de começar a construir conteúdo. Eu tava basicamente trabalhando pra sobreviver, sabe? Então, não tava legal, não tava nem um pouco legal. Eu acabei pulando essa parte, mas antes de começar a sobrecarregar, teve um acontecimento, né, onde a agência que eu trabalhava, ela se fundiu com outra agência e aí ela ficou maior, né, mais colaboradores, mais coisas e, consequentemente, o distanciamento, né, que foi o que eu comentei que fazia uma conexão ali com o caso do Léo, né. Quando essa agência fundiu com a agência que eu trabalhava, tudo ficou mais distante, eu não me sentia mais próximo. Para você ter noção, todo final de ano, a agência que eu comecei a trabalhar, ela fazia questão de me contar os planos do próximo ano, me incluir nas reuniões, me notificar sobre as coisas que estavam acontecendo, sobre os clientes, sobre algumas estratégias.
Então, assim, tinha uma proximidade muito forte. E quando teve essa fusão, isso se distanciou. E é normal, né? Tem perfis de empresas, né? Algumas empresas são muito corporativas e acaba acontecendo esse distanciamento. E foi um negócio que me impactou bastante, porque eu me senti muito distanciado. Esse senso de parceria muito forte se foi, sabe? Então, isso acabou impactando um pouquinho em mim e eu acredito que neles também. Então, basicamente, nesse período, eu tava desgastado, tanto físico quanto mental, né? Tava dormindo muito mal. Tanto que hoje uma das minhas prioridades é dormir bem, cara. Tipo, eu tenho que dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir tarde, vou acordar tarde. Não vou acordar cedo pra tentar adiantar alguma coisa. É tipo, é a consequência, sabe? É uma regra pra mim, pra eu realmente não ficar mais daquele jeito, voltar a estar daquele jeito, eu não quero. Então, assim, realmente tava me desgastando bastante aquilo. E aí chegamos no ponto de mudança, que é bem próximo de onde nós estamos, que foi ali no final do ano passado, onde eu recebi algumas oportunidades, conheci gente nova e, cara, abracei a oportunidade. Fui igual louco, saí da agência, agora tô com alguns clientes, com alguns parceiros, em busca de mais, né? E principalmente em busca de seguir aquele plano que eu sabia que ia dar certo se eu executasse, só que eu tava me prendendo tanto com a agência, tendo tanto pouco tempo para fazer outras coisas a não ser trabalho, que eu não fazia, entendeu? Então, esse tá sendo esse momento onde eu tô começando a fazer conteúdo, onde eu tô começando a pensar no meu posicionamento como estúdio, porque eu sei que isso vai me trazer resultado. É só começar a fazer. Eu sabia isso já fazia um tempo, só que eu não tava executando porque eu não tinha tempo. Eu me sinto muito melhor agora e eu sinto que eu estou progredindo, sabe? Então, esse momento de mudança foi difícil se desvincular de uma agência que você estava há tanto tempo, e hoje eu sou muito grato por essa oportunidade, porque assim, alguns parceiros me abraçaram pra gente poder trabalhar junto, confiaram no meu trabalho, porque eu já era um cara que entregava muito bem, sabe? Então, só faltava uma oportunidade, só faltava na verdade me mexer, mas a oportunidade veio antes. Então, basicamente, no momento atual, eu tô buscando perder o sentimento de ser substituível, que é um sentimento que cresceu quando eu tava ali dentro da agência. Eu sentia que eu era só um designer executando, ou seja, eu não tinha mais um peso tecnicamente estratégico, então eu não tinha nenhum diferencial, cara. Qualquer designer com uma habilidade técnica próxima à minha poderia entrar ali e me substituir, sabe? Isso era um sentimento muito ruim que eu vinha sentindo e hoje eu sinto que eu tô trabalhando pra perder ele. Então, na verdade, é o meu objetivo é fazer isso, é perder esse sentimento totalmente. Um dos meus objetivos também é, até o final do ano, né, tentar reduzir bastante a minha operação, então começar a delegar bastante coisa. Eu acho que o meu papel agora é ir para uma posição mais estratégica, né, começar a produzir conteúdo, tentar atingir meu público ideal e deixar a parte técnica com outras pessoas, porque eu sinto que eu fui feito para fazer estratégia de marca e se eu ficar no mundo do design ali sempre eu nunca vou evoluir pro que eu quero. Então, é uma das metas aí pro ano. Já que eu tô entrando mais ou menos nesse assunto aí de coisas pro futuro, eu queria dizer que os meus principais objetivos são tudo envolvendo o meu estúdio, né? Na parte de design, assim, eu quero me aprofundar cada vez mais em branding. Eu quero que seja o meu serviço principal daqui pra frente, né? Eu quero viver disso mesmo, porque eu realmente estou gostando bastante e cada dia que passa eu gosto mais. Então, enfim, é uma coisa que eu quero levar pra vida. Eu quero futuramente me tornar uma autoridade, um nicho, uma comunidade que eu goste verdadeiramente, que inclusive eu já estou me movimentando para fazer isso, eu já tenho ideias do que eu vou seguir, então, enfim, eu já estou começando a mexer os pauzinhos para essas coisas acontecerem. Além disso, eu quero parar de vender tanto design por design, que hoje eu faço isso, né? Eu vendo design por design, eu quero começar a vender mais estratégia, mais posicionamento. Eu quero que o design seja visto mais como uma solução quando as pessoas vierem até mim, né? E além disso, né, eu quero que o meu negócio fique mais estruturado daqui pra frente. O meu estúdio, cara, é o que vai me fazer dar grana, ter todas as coisas que eu quero, né? Então eu quero deixar o meu negócio bem redondinho, fluindo, deixar bem profissional, e esse é um dos objetivos aqui pro futuro, né? Então é isso que eu poderia dizer. Bom, dito tudo isso, eu queria dar algumas dicas aqui para quem está começando, ou até para quem já começou, mas está ali, né, sentindo que já está estagnado, que está meio parado, que não sente que está evoluindo, sabe? Essas dicas talvez ajudem vocês, dependendo aí do momento que vocês estiverem, né? Mas independente, se vocês forem iniciantes ou intermediários, elas vão funcionar. A primeira dica que eu poderia dizer para vocês, principalmente para quem está começando mais especificamente, é não tenha medo. Eu sei, quando você entrar no mercado, quando você abrir o Instagram e
pesquisar por perfis de designers, vocês vão achar muitos, mas muitos designers por aí. E vão achar que, cara, aonde que eu vou me encaixar aqui, né? Como que eu vou ser tão bom quanto esses caras? Como que eu vou competir com eles, sabe? Eu tenho certeza que esse vai ser um dos sentimentos que você mais vai sentir, né? Ou você já sente, né, por já estar no mercado. O que eu queria dizer para que possa te tranquilizar sobre isso é, cara, não se preocupa. Boa parte do mercado de design, os designers, são, assim, média para baixo, sabe? Grande parte não sabe se posicionar, grande parte não sabe fazer uma oferta para um público específico. Boa parte só vende design por design, né? Então eles só competem pela sua qualidade técnica. É muito fácil você se destacar nesse meio. É só você saber a técnica. E aí vai, cara, mais um gancho aí pro Marcados, tá? Para você aprender a se diferenciar dessa galera, eu super recomendo você entrar na comunidade, porque lá você vai aprender muita coisa sobre isso, tá? Então, essa seria a minha primeira dica. E só para deixar claro, tá? Eu não quero criar hate com isso aqui. Eu acho que vale a reflexão. Primeiro, eu recomendo dar uma olhadinha na comunidade, dar uma olhada nos conteúdos do Lona, porque ele fala muito bem disso, melhor do que eu. E aí você pode voltar aqui, tirar essas conclusões e ver se eu falei alguma besteira. A segunda dica que eu poderia dar para vocês, para quem tá começando e para quem já tá no mercado, né, já tá começando, pare de focar tanto no software e foque mais na solução. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente como designer é unânime, assim. Quando a gente entra no mercado de design, a gente foca muito nas ferramentas, a dominar o Photoshop, a dominar o Illustrator. E por muito tempo eu tive essa mentalidade, né? E eu segui fazendo isso. Só que o que eu poderia dizer para vocês é que não vale a pena. Não que você deva parar de evoluir a sua habilidade técnica, mas eu acho que você tem que começar a diminuir a porcentagem que você estuda isso, né? Por exemplo, eu diria para você que de 100% do que você estuda, 30% deveria ser técnica, todo o resto deveria ser solução, estratégia, posicionamento, vendas, tudo isso vai te trazer resultado. A habilidade técnica é um extra, é algo que você pode ir aprimorando com o tempo, mas é bom que não seja o seu foco de estudos, que é muito comum ver designer fazendo isso. A terceira dica que eu poderia dizer para vocês é: defina e conheça o seu público. Quem você quer atingir? E comece, cara, a abraçar essa comunidade. Mas assim, uma comunidade que você verdadeiramente goste, sabe? É melhor você trabalhar com algo que você verdadeiramente gosta do que algo que você não gosta e só tá fazendo por negócio, sabe? Então pega aquela comunidade que você já faz parte, que eu tenho certeza que você já faz parte de um monte de comunidade, mas pega aquela que você gosta muito e começa a usar o design como solução para ela. Porque assim você vai se tornar uma autoridade para esse público e principalmente você vai estar trabalhando com o que você gosta, sabe? E a última dica que eu poderia dar para vocês aqui nesse vídeo é: aprenda a dizer não. Eu sei, parece muito besta, mas conforme você vai entrando no mercado, você vai percebendo que é difícil você dizer não para proposta. E eu sei, cara, vai chegar proposta para você que você vai falar: pô, mano, se eu perder isso daqui, eu posso perder um cliente, eu posso perder uma oportunidade, eu posso perder um portfólio, mas não se preocupa com isso, não se prenda a isso. Vai sempre surgir oportunidades, eu garanto pra você. Eu já me ferrei muito aceitando coisas porque eu simplesmente não sabia dizer não. Eu às vezes até já sabia que isso me prejudicar, mas eu não queria dizer não, porque eu tinha medo de perder alguma coisa. Eu vou inclusive recomendar pra vocês uma leitura que é do livro Essencialismo. Foi depois que eu li esse livro que eu comecei a perceber como eu não sabia dizer não pras coisas, sabe? Né? Coisas que, pô, eu fiz e por não dizer não, cara, só me deu desgaste físico e mental. Comece a prestar um pouco mais atenção nessas coisas. E selecione o que de fato faz sentido para você. Tanto em acertar jobs ou até mesmo o foco do que você está fazendo, sabe? Então, eu recomendo aí o livro Essencialismo, tá? Acho que vai te ajudar bastante nisso. Bom, gente, eu já quero encerrar esse vídeo então. Eu acho que eu já contei aí boa parte da minha história, da minha carreira. Como vocês viram, teve altos e baixos, né? E eu ainda tô seguindo, eu tô muito esperançoso. Hoje em dia eu me sinto muito bem com o que eu estou fazendo e como as coisas estão sendo, como elas estão fluindo, sabe? Então, eu espero que de alguma forma a gente tenha feito alguma conexão. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da conexão ali com o caso do Léo, né? Cara, e agora que eu lembrei, eu não sei se eu falei, tá? Mas sobre aquele segundo ponto, né? Sobre a questão do Léo não ter sido valorizado, né? Se sentido desvalorizado ali com a nova gestão. Eu realmente não sei se eu falei isso no início do vídeo, por isso que eu tô falando agora. Uma coisa que o Léo comentou foi que um dos gestores, né, não sei exatamente quem, disse pra ele que se fosse por ele, o Léo não ganhava o que ele ganha hoje, né? Ele não vê esse valor nele. E cara, eu passei por algo parecido, mas de forma silenciosa, com gestos,
com falas não diretas. Eu sentia que algumas pessoas se sentiam incomodadas de eu receber o que eu precisava receber, do que elas precisavam me pagar. Então, cada vez mais aquilo me fez me sentir um pouco mais desvalorizado e crescia aquele medo de ser substituível. Então, esse aí foi uma segunda conexão que eu fiz ali com o vídeo do Léo. E é isso, né? Só porque eu realmente não sei se eu já tinha falado. Eu queria finalizar esse vídeo fazendo uma reflexão aqui comigo, com você, né? Que é um pensamento que eu gosto de ter quando eu percebo que, cara, eu aprendi algo muito foda, que se eu tivesse aprendido lá atrás, porra, ia ser muito foda, sabe? Eu acho que eu ia ter muito mais resultado. Acontece isso, eu sei que é comum a gente se pegar nessa situação, pô, eu devia ter aprendido isso antes, eu devia ter focado nisso antes. Eu acho que a gente pode pegar isso e pensar dessa forma. A gente poderia ser mais grato, começar a agradecer mais por a gente saber hoje do que não saber. Cara, tem gente que hoje deve ter muito mais tempo de mercado que eu, ou que ainda vai ter mais tempo e não vai ter clareza de tudo isso que eu tô dizendo pra vocês. Então, assim, acho que a gente pode ser um pouco mais grato por a gente saber hoje do que não saber, ou demorar muito mais tempo pra saber. Então fica aí essa reflexão do dia. Bom, eu já fiz jabá durante esse vídeo inteiro, mas eu novamente vou reforçar aqui a importância da comunidade que eu participo. Eu acho que muito do que eu falei nesse vídeo aqui você pode estar vendo lá na comunidade. Eu vou deixar ali na descrição, né, para vocês poderem estar acessando. Eu queria também fazer um convite para vocês, novamente, para me seguir no Substract e também no Instagram, tá? Eu tô soltando algumas coisas lá. Eu preparei alguns conteúdos que eu já tô roteirizando ali para soltar tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Então, me segue nas redes sociais e a gente vai ficar sempre junto, fechou? Então, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Fiquem com Deus.